Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mesmo não podendo ir fisicamente, nós estamos juntos porque somos Igreja de Jesus Cristo. E é uma alegria quando podemos nos encontrar mesmo de forma virtual. Então, nesse momento, eu convido você a entrar na casa do Senhor. Vem comigo. Tome o seu lugar e mesmo estando na sua sala, estando no seu escritório, tome o lugar, sente-se e vamos celebrar juntos o culto do Senhor nesse domingo, nesse dia do Senhor. Aliás, gostaria de falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Quando o salmista aqui, num cântico de romagem, diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. E veja que coisa linda, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Sim, Pai, nesse momento tão diferente que estamos vivendo também como igreja, nós queremos agradecer, porque o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada. O Senhor é conosco, mesmo nesses momentos. Abençoa neste momento todos aqueles que nos veem, que nos ouvem. Que juntos possamos celebrar o culto ao Senhor. E que Deus abençoe a cada um que está agora assistindo e ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? E você, no lugar em que estiver, diga amém também. Bom dia, igreja. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Senhor,
cantar, eu gostaria de estar lendo a letra com vocês primeiro. Ela fala de vários trechos da Bíblia, de vários versículos, e um deles fala de Mateus 4,4, quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado, né, em receber pão, porque ele já estava 40 dias sem comer, né? Mas ele respondeu: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesses dias que a gente está passando, a gente pensa muito na questão material, eu acho que é justo, e a gente se preocupa muito com o alimento, pode faltar a mesa, mas não vamos esquecer que também temos o pão vivo, né, que é Jesus, que a gente precisa buscar. E eu acho que nessa própria música aqui, a resposta nos é dada. A gente não pode simplesmente agir de forma passiva, escutar o culto, escutar as músicas. Aqui fala da gente buscar primeiro o reino de Deus, fala também da gente pedir, e aí Ele vai dar para a gente. Então eu quero te incentivar. Se você está se sentindo afastado, então busca o reino de Deus, busca a presença de Deus. Se você está precisando de alguma coisa em casa, necessitando de alguma coisa, peça para que você receba. E se talvez o teu relacionamento com Deus está um pouco abalado, então bate na porta que Ele vai abrir. E Ele vai querer ter comunhão com você. Basta você tomar o primeiro passo. Então vamos cantar essa música juntos. Justiça.
beleza, Elinilton cuidando do nosso jardim. E vejam que maravilha essas orquídeas, um presente de Deus para nós no dia de hoje. Mas Deus tem reservado mais um presente para nós, que é a sua palavra. E eu convido agora, lá de longe da Alemanha, o pastor Frido de nos trazer a mensagem de hoje, de um personagem que teve uma vida tão complicada, que foi Judas. Mas também vamos aprender dos erros cometidos pelos outros, dos erros cometidos por Judas. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus tem reservado para nós hoje. E também nos alegrar com a beleza da natureza de Deus. Aliás, a nossa igreja tem sido realmente um jardim e nós nos alegramos com isso. Vamos lá para a mensagem do Senhor. Muito bom dia, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. Hoje, último domingo do mês de abril, um mês importante para a cristandade, né? Um mês onde nós celebramos a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também um mês que marcou um período diferente para cada um de nós, e inclusive para todos nós como igreja. É um mês onde nós fomos restringidos, né, a fazer o que gostaríamos de fazer, a ir nos lugares onde gostaríamos de ir. E pensando sobre isso, pensei exatamente sobre o que nós precisamos para momentos como esses que vivemos. E estou convencido de que nós queremos palavras de encorajamento. Nós buscamos nos textos bíblicos palavras que possam aumentar a nossa fé, palavras que possam nos encorajar, palavras que possam nos colocar para cima, né? E, de fato, a Bíblia está cheia de textos e histórias assim, histórias que podem nos motivar, nos encorajar, nos alegrar e nos fortalecer para enfrentar dificuldades. Porém, existem outras histórias que são tristes, e ao invés de nos encorajarem, e ao invés de nos incentivarem, parece que nos entristecem. E a história dessa manhã, ela vai justamente nessa direção. Aparentemente não é uma história que nos encoraja, aparentemente não é uma história que nos incentiva, porém, a palavra de Deus, falando a seu próprio respeito, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E, portanto, útil, tanto para o ensino, quanto para a repreensão, quanto para a correção, e tem um propósito. A palavra de Deus quer nos tornar úteis, né? Quer nos tornar pessoas que saibam como viver e também as decisões que devem tomar. Portanto, nós temos uma quarentena, que a gente também não desperdice a nossa quarentena e que possamos, através do incentivo da palavra de Deus, também encontrar o nosso caminho e também sabedoria para as decisões. O texto de hoje, o personagem de hoje, ele é um personagem, eu diria, um tanto quanto polêmico, porque só o nome dele, quando nós o ouvimos, a primeira coisa que nos vem na mente é traidor. Então você já sabe de quem eu estou falando. Nesse dia, nessa manhã, vamos olhar para a vida de Judas, um homem que teve oportunidades incríveis, que passou muitos anos ao lado de Cristo, né, andando com Jesus, mas infelizmente ele tomou algumas decisões bastante estranhas. O texto em questão está em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu vou ler na versão NVI, você pode acompanhar em qualquer outra versão. Ela diz assim, começa dizendo: naqueles dias Jesus havia sido levado ao céu, Jesus voltou aos céus, e os apóstolos haviam voltado a Jerusalém, agora aguardando pelo Pentecostes. E nesse dia havia várias pessoas juntos no mesmo lugar, e Pedro se levanta, e aqui nós vemos que Pedro já demonstra essa capacidade de liderança entre a equipe. Diz o texto, a partir do versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos,
Era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério apostólico, né? Agora vamos até o versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois de orarem, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Aqui nós vemos então a substituição de Judas. O grupo de discípulos entendeu que não era bom permanecerem apenas 11, mas que deveriam então colocar uma outra pessoa, e aqui nós vemos Matias sendo escolhido. Nós não ouvimos mais nada sobre esse personagem. Ele aparece aqui e depois, em nenhum momento na Bíblia, nós vemos alguma referência a respeito de Matias. Bom, o texto nos mostra que Judas abandonou, diz Pedro, né, o ministério apostólico. Marcos capítulo 14, versículo 21, quando Jesus ainda estava na preparação da ceia, estavam ali ceando juntos, e naquele momento em que ele parte o pão, ele diz: mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Palavras fortes, né, a respeito de Jesus. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante para mim, que o pastor, pregando sobre Judas especificamente, ele diz: se você não nascer de novo, chegará o dia em que você desejará não ter nascido. Isso mexeu comigo, porque de fato, vida cristã não é estar próximo. Salvação ou eternidade não vem através da fé dos outros. É uma vida, uma decisão pessoal com o Senhor Jesus. É um encontro pessoal com o Senhor. E se nós não nascermos de novo, nós não teremos esse privilégio, nós não teremos acesso à vida eterna. Bom, nós temos Judas aqui diante de nós essa manhã. Muitos fatores poderiam nos levantar algumas questões, ou poderiam aguçar a nossa curiosidade. Mas Judas, na noite em que traiu Jesus, provavelmente ele estava completamente convencido de que Jesus deveria morrer, porque senão ele não teria traído. Porém, quando amanhece, aparentemente, conforme o texto bíblico diz, Judas muda de ideia. E o texto bíblico também nos fala que Judas ficou aguardando o resultado do julgamento de Cristo. Não sabemos em que lugar exatamente ele estava esperando, e nem o porquê ele aguardava, mas provavelmente ele esteve muito próximo onde Pedro também esteve, naquele pátio onde ele então nega Jesus. Nós não podemos afirmar com toda certeza, mas Judas estava próximo, segundo o relato de Mateus. E provavelmente andava de um lado para o outro, tentando ouvir através das pessoas que ali comentavam como as coisas estavam indo. Como eu disse antes, o que ele esperava exatamente eu não sei. Ninguém sabe ao certo. Mas algumas memórias provavelmente devem ter passado na mente de Judas. Algumas coisas que Jesus havia dito, algumas histórias engraçadas que os próprios discípulos contavam entre si enquanto caminhavam pelas estradas em Jerusalém. Talvez ele tenha lembrado do sorriso no rosto da filha de Jairo quando Jesus ressuscita da morte. Talvez ele deva ter lembrado também dos 12 cestos de pães que sobraram depois que Jesus fez a transformação, não a transformação, mas a multiplicação dos pães. Talvez ele tenha lembrado também da história de Jesus andando sobre a água, acalmando a tempestade, daquela pesca maravilhosa. Quantas histórias ou memórias devem ter passado na mente de Judas naquele momento em que ele aguardava a decisão. Finalmente chega o boato
de que Jesus havia sido condenado à morte. Ele não deveria ter ficado surpreso, mas parece que ficou. E dentro de si havia algo lutando, um pensamento de que Jesus iria morrer. Algo ficou muito claro na mente de Judas. Segundo o relato bíblico, diz que ele, caindo em si, corre de volta aos principais sacerdotes, porque ele sente que, de alguma forma, precisa corrigir o erro que cometeu. Ele então pega o seu dinheiro, leva de volta aos principais sacerdotes, que não quiseram nem ouvi-lo, porque, afinal de contas, agora, Judas perdeu o valor para eles. O dinheiro também não tinha mais valor nenhum, porque eles já tinham o que eles mais queriam, já haviam conseguido condenar Jesus. Desesperado, diz o texto de Mateus 27, versículo 4, Judas grita: pequei, pois traí sangue inocente. E isso era verdade. Judas traiu Jesus, que, embora sendo inocente, agora iria pagar com a vida pelo pecado de Judas. Diante disso, então, Judas pega e joga o dinheiro no templo, e as moedas, diz o texto, se espalham por todo o chão, e ele vira e vai embora. E a ironia nisso tudo é que, quando Judas vai embora, o dinheiro fica para trás. Judas foi um homem que gostava do dinheiro. Ele era o tesoureiro da equipe. Mas agora o dinheiro perde o seu valor. E Mateus 27,5 diz que Judas, saindo, foi e enforcou-se. Esse é um ato final de um homem que não conseguia mais conviver consigo mesmo, nem com as memórias do que ele havia feito. E o final mais trágico disso tudo é que Judas morre antes de Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre Judas foi um traidor. Veja, a Bíblia nos mostra uma série de fatos sobre Judas. Por exemplo, Judas foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ser um dos seus apóstolos. Judas também abandonou tudo para seguir Jesus, a exemplo dos outros discípulos. Judas também passou 3 anos e meio viajando na companhia de Jesus Cristo por toda Jerusalém. Judas também viu todos os milagres que Jesus fez pessoalmente. Judas também ouviu Cristo dar os seus mais famosos ensinos, como, por exemplo, o ensino do monte, o Sermão do Monte. Ele viu também Cristo curar enfermos, ressuscitar pessoas, expulsar demônios. Ele, juntamente com outros apóstolos, foi enviado também para pregar o Evangelho. E assim como Pedro, Judas também foi um dos líderes dos apóstolos. Porém, nunca alguém suspeitou de que Judas poderia ser culpado de conspirar contra Jesus Cristo. Em termos de experiência, tudo que você puder dizer sobre Tiago, Pedro e João, você também pode dizer sobre Judas. Onde quer que esses outros 3 fossem, Judas também ia. Judas sempre estava onde Jesus estava. Ele ouvia tudo, ele viu tudo, ele experimentou tudo. Então, por mais que a gente tenha a vontade de explicar a queda de Judas, dizendo que ele tinha menos experiência, isso nós não podemos dizer, porque ele parecia melhor do que os outros apóstolos. Judas foi escolhido para ser o tesoureiro da equipe. E você não escolhe um homem cuja lealdade seja suspeita para cuidar do dinheiro. Isso seria loucura. E é interessante que os apóstolos parece que só viam o lado positivo de Judas. Só viam esse lado. E antes de trair Jesus, Judas era tão bom quanto os demais, talvez até melhor do que os outros. Olhando assim, ninguém poderia suspeitar que esse homem seria culpado de um dia chegar, trair ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria dessa manhã fazer 2 perguntas para Judas e depois algumas perguntas para nós. Como a nossa vida pode também ser exemplificada ou avaliada através da história de Judas, né? A primeira pergunta que eu faria para Judas é: por que ele traiu Jesus? E a segunda pergunta é: depois de trair, por que ele se sentiu tão culpado?
A primeira pergunta, por que Judas traiu Jesus? Essa eu diria é a pergunta dos séculos, porque muitas pessoas já se debruçaram sobre o tema, muitos escritores já falaram sobre isso, e se você quiser, você poderá pesquisar isso e você vai descobrir que existe uma variedade muito grande de teorias que levam a explicar o porquê Judas fez o que fez. Eu, na verdade, acredito que nem os próprios discípulos de Cristo eles sabiam da resposta, porque como Judas morreu logo após de trair Jesus, a única pessoa que poderia nos dar a versão dos fatos não estava mais disponível. Portanto, somos deixados apenas com especulações. Nós não podemos com certeza afirmar alguma coisa. Mas as três teorias mais comuns são de que Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. E se você olha para João capítulo 12, versículo 6, você vai perceber que isso faz sentido. Lá o texto bíblico nos diz que Judas eventualmente roubava dinheiro da bolsa. E isso mostra que Judas era um pouco ganancioso. Agora, se ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, era um valor muito baixo, né? A segunda teoria é que ele fez isso por estar desiludido, e essa é provavelmente a teoria mais predominante. Essa teoria sugere que Judas esperava que Jesus fosse uma espécie de líder que liderasse uma revolta contra Roma. E como Jesus Cristo não tinha essas intenções, Judas se sentiu frustrado e o traiu. A terceira e última teoria mais comum é que Judas o fez porque estava com medo. Precisamos lembrar que Jesus estava num momento de muita popularidade. Jesus era famoso em toda Jerusalém, e isso levantou também contra Jesus uma série de pessoas querendo matá-lo, principalmente líderes religiosos. E ao perceber que o cerco se fechava em torno de Jesus, e isso significa perigo também para quem seguisse Jesus, Judas fica com medo e trai para salvar a sua própria pele. Mesmo com todas essas tentativas de explicar o motivo por trás das atitudes de Judas, ainda assim nós não sabemos exatamente por que ele fez o que fez. Mas uma coisa é certa: quando Judas traiu Jesus, ele cometeu o pior erro de sua vida. A segunda pergunta: por que Judas se sentiu tão culpado depois de trair Jesus? Eu acho que ele se sentiu culpado porque Judas era como todos nós. Nós temos dentro de nós impulsos opostos lutando. Quando nós fazemos algo errado, imediatamente nós sabemos que estamos errados. E esses impulsos, eles lutam dentro de nós. E se você pensar que Judas poderia ter sido um pouco pior, um pouco melhor, se ele fosse um pouco melhor, ele não teria traído Jesus. Se ele fosse pior, ele não teria sentido remorso. Portanto, Judas tinha dentro de si sentimentos opostos conflitando. E isso nós também já sentimos. Portanto, não é de se admirar que Judas se sentiu culpado. Mas o mais triste dessa história é que ele morre de uma forma trágica, ele morre infeliz, ele morre cheio de culpa, ele em nenhum momento ele corre até Jesus Cristo. Né? Se houve perdão, inclusive, para pessoas que estavam crucificando Jesus, haveria com certeza também perdão para Judas. Com certeza haveria perdão para Judas, mas ele não decide fazer isso. Ele decide exatamente por um outro caminho. O texto que nós lemos anteriormente de Atos nos fala sobre a morte de Judas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas você pode ler no boletim, na primeira página, onde eu faço uma pequena reflexão sobre algumas formas de conciliar os textos. Tanto Lucas quanto Mateus descrevem a morte de Judas. Portanto, você pode ler esse texto, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas eu gostaria de olhar para a nossa vida agora, de como nós podemos aplicar a história de Judas em nossa vida. É uma história triste, como eu disse no início, que aparentemente não nos traz muita motivação, não nos traz talvez muita alegria, muito encorajamento, mas
nós temos algo a aprender com essa história. Ao pensar sobre essa história triste, várias questões me vieram à mente, não sobre Judas, mas sobre mim mesmo. E fiquei pensando quanto de Judas vive dentro de mim. E parece-me que quanto mais religiosa uma pessoa é, maior será a probabilidade dela fazer o que Judas fez. Você veja, se Judas estivesse vivo hoje, aonde você o encontraria? Eu acho que nós o encontraríamos justamente num ambiente muito religioso. Portanto, gente, fazer parte de uma comunidade cristã, vir de uma família cristã, por mais que isso seja positivo, ele não nos garante salvação. Porque vida com Deus, eternidade, ela é baseada num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. A fé dos outros, por mais que ela nos impacte, por mais que ela possa nos ser importante na nossa caminhada, ela não é suficiente. Eu preciso ter a minha experiência com o Senhor. Você veja, Judas teve todas essas experiências com o Senhor, todas essas proximidades, ele viu tanta coisa que se nós víssemos hoje, talvez ficaríamos impactados, né? Nós vemos também muitas coisas que Deus fez, porém, Judas estava pessoalmente do lado do Filho de Deus, vendo todas aquelas coisas, e ainda assim ele foi capaz de trair Jesus. Portanto, essa reflexão, quanto de Judas habita em mim, é importante para cada um de nós. A primeira pergunta que ocupou a minha mente nessa semana é: quanto Deus já me desapontou? E eu gostaria de estender essa pergunta para você também. Quanto Deus já desapontou você? Se existe alguma maneira de entender Judas, justamente no ponto da decepção. Talvez Judas realmente acreditasse que Jesus o havia decepcionado e a traição agora estava, a sua maneira distorcida, lógico, era totalmente justificável. Não é muito diferente da maneira como nós sentimos ou pensamos sobre Deus, não é? Como Deus já desapontou você? Veja, nós temos expectativas que Deus às vezes não atende. Nós temos certos padrões para Deus, que Ele nem sempre age de acordo com esses padrões. E às vezes nós temos até uma ideia melhor de como Deus deveria agir, porém Deus age exatamente diferente, o oposto daquilo. Isso nos desaponta, isso nos causa mágoa, nós ficamos chateados com Deus. E aqui nós vemos que Judas provavelmente também não conseguiu conviver com esse desapontamento. Volto com a pergunta: quanto Deus já lhe desapontou? Quantas vezes você tinha ideias melhores para a sua vida e que Deus não atendeu? Segunda pergunta: pelo que você trocaria Jesus? Uma das partes mais irônicas da história é que Judas não recebeu muito dinheiro pelo ato. Naqueles dias, 30 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo. Pelo que você trocaria Jesus? Talvez por dinheiro, talvez por um emprego melhor, ou nas circunstâncias em que nós vivemos, talvez para manter o seu emprego, para encontrar um marido ou uma esposa, ou porque Jesus não atendeu às suas expectativas? Pelo que você trairia Jesus? A história de Judas nos pede para investigar um nível da nossa motivação a um nível um pouco mais profundo. Por que nós servimos a Jesus? Por que eu me intitulo cristão? Por que eu digo que eu sou cristão? Qual motivação está por trás disso? Quanto vale o Filho de Deus para você? A terceira e última pergunta que eu tenho para cada um de nós nessa manhã é: será que nós somos um Judas? Veja, Jesus escolheu Judas como apóstolo. Judas viveu com Jesus por 3 anos. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Judas viu Jesus
pronunciar ou ensinar o Sermão do Monte. Judas comeu com Jesus, conversou com Jesus, andou com Jesus, ouviu de Jesus dia após dia, semana após semana, ano após semana, ano após ano. Judas conhecia Jesus e ainda assim o traiu. E aqui nós precisamos parar e fazer um exame em nosso coração. A história de Judas, ela só nos será útil se nos levar a repensar o nosso compromisso básico com o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse antes, a fé dos outros, ou ter crescido dentro de uma família cristã, ou fazer parte de uma comunidade cristã, por mais positivo que isso seja, por mais que isso seja bom, ele não nos garante, essas experiências não nos garantem eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Essas experiências podem nos servir e ser muito úteis, porém o que eu necessito é um novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso constantemente avaliar a minha motivação de andar com o Senhor. Será que eu ando com o Senhor apenas para conseguir algo? Como se eu quisesse trocar com Deus alguma coisa, eu ofereço a minha lealdade ao Senhor para que Ele me dê o que o meu coração deseja? Não que isso seja errado, não que Deus não queira nos dar coisas. A Bíblia nos diz que nós não temos porque não pedimos. Peça e receberão para que a alegria de vocês seja completa, diz o Senhor Jesus. Porém, além de pedir, nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Nós temos um Deus do universo que está disponível para nós, para perdoar, para andar conosco, para transformar a nossa vida, para nos ensinar, para nos conduzir através de momentos. Porém, às vezes nós estamos mais motivados com coisas do que com o nosso relacionamento com o Senhor. Ao avaliar a nossa vida, são importantes atitudes, como por exemplo, de pensar se eu sou um verdadeiro cristão ou sou apenas um pretendente a cristão. Se eu me considero cristão, será que eu sou um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo? São perguntas que são mais fáceis de se fazer do que de se responder. Mas eu peço que você não menospreze a importância de examinar o seu coração. Não despreze isso. A lição principal da vida de Judas não nos trará benefício algum, a menos que nós examinemos a nossa motivação de seguir o Senhor. Afinal, se alguém pode ser apóstolo e ainda assim se perder, o que dizer de nós? Talvez possamos concluir o assunto da seguinte forma: um apóstolo se perdeu. Que ninguém presuma estar imune de pecar. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pelo erro. Então, irmãos, não existe um lugar seguro que nos vá dizer, agora eu estou imune, não vou pecar mais, ou que eu não seria capaz de fazer o que Judas fez. Que a gente não presuma isso. Avalie a sua vida, a sua jornada como cristão, né? E a história de Judas, ela está na Bíblia por diversos motivos, né? E a não menos importante é que antes de tomarmos qualquer coisa como garantido em nossa vida, pelo menos nós possamos fazer a pergunta que os outros apóstolos fizeram na noite em que Jesus foi traído. Vocês lembram da pergunta que cada um dos apóstolos fez? Quando Jesus disse, um de vocês irá me trair, eles, com o coração pesaroso e temerosos, perguntaram, Senhor, sou eu? Que nós, antes de tomarmos qualquer coisa como garantida em nossa vida, façamos essa pergunta. Senhor, será que o caminho ou a decisão que eu estou tomando é uma decisão que trará vergonha ao seu nome? É uma decisão que trará prejuízo para o bom nome do Senhor Jesus? Será que eu estou envergonhando o nome do Senhor Jesus com a forma como eu vivo, a forma como eu me comporto, a forma como eu me expresso? Essas são algumas avaliações muito importantes e, como eu disse antes, às vezes é mais fácil a gente fazer as perguntas do que respondê-las, porém,
nós precisamos fazer isso. Como eu disse antes, nós precisamos avaliar a motivação por trás da nossa vida com Deus. Que motivações eu tenho para seguir o Senhor? São motivações espirituais e honestas, de um coração que é entregue ao Senhor? Ou são motivações que desejam ter Jesus como um Papai Noel, que apenas tenho para me fornecer coisas que meu coração deseja? Meu desejo é que a história de Judas ela continue falando ao nosso coração. Como eu disse no início, talvez Judas não seja o melhor personagem para momentos como esse que estamos vivendo. Porém, é importante que em momentos como esse que estamos vivendo, também avaliemos a nossa vida com o Senhor. E a minha oração é que nós possamos, com coragem, caminhar essa caminhada com o Senhor, dependendo dEle, andando com Ele e vivendo com Ele. Essa é a minha oração para cada um de nós. E o meu desejo é que essa próxima semana seja uma semana onde você tenha a oportunidade de testemunhar do Senhor. Que você possa glorificar o Senhor com a sua vida, com o seu comportamento. Que também essas circunstâncias que estão em nossa volta nesse momento sejam circunstâncias que aumentem a nossa fé e que não nos abatam. O Senhor Jesus está no meio dessa circunstância conosco. Nós não estamos imunes de ficar doentes, nós não estamos imunes de pecar, nós não somos imunes de cometermos erros. Porém, nós podemos recorrer ao Senhor, que nos ajuda e nos dá um novo recomeço. E a minha oração é que Deus nos guarde de pecar contra Ele e que nós possamos glorificar o nome dEle nessa nova semana que se inicia. Minha oração é essa. E também eu oro diante do Senhor para que você possa encontrar o consolo e o conforto que você precisa. Talvez no meio da solidão, no meio da insegurança, no meio da incerteza, no meio da preocupação, seja ela política, seja ela econômica, seja ela emocional, no meio dessa circunstância toda, que o Senhor encontre você, que o Senhor, com o seu espírito, conforte, fortaleça a sua alma e que você tenha os seus pés fortalecidos para fazer aquilo que você deve fazer, mas agora com esperança e alegria. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa igreja, que a Igreja Evangélica Livre Capela do Redentor seja uma igreja que possa experimentar do renovo do Senhor no meio dessa crise em que nós estamos vivendo, e que pessoas possam conhecer o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo por nosso meio, pelo nosso comportamento e pela nossa atitude como cristãos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde debaixo da poderosa mão dEle e que nós possamos nos ver em breve. Nos despedimos aqui e desejo ainda um ótimo domingo a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.
A obra do Senhor vive de ofertas. Também nós, como membros da Igreja Evangélica Livre em São Paulo, temos toda uma estrutura, um orçamento a cumprir. Mas o que é principal? Nós temos sustentado os nossos pastores e temos sustentado também missões, temos sustentado missionários e temos colaborado aqui e lá para que o reino de Deus cresça. Nós agradecemos pelo seu esforço nesse tempo de dificuldade, de contribuir com a igreja, e gostaríamos também, nesse momento, de agradecer a Deus por essa oferta que você está disposto a dar. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor se alegra com aqueles que dão com alegria. E agora, Senhor, abençoa ricamente a oferta de todos aqueles que, de coração alegre, estão contribuindo com a casa do Senhor, mesmo à distância. Nós louvamos ao Senhor por toda oferta e pedimos que o Senhor retribua da forma como o Senhor achar, e sabemos que o Senhor retribui da melhor forma. Em nome de Jesus. Amém. Aprendemos de uma igreja na Índia que queria fazer missões e não podia. E lá as mulheres guardavam a cada refeição um copo cheio de arroz. Não tinham dinheiro, então guardavam um copo cheio de arroz. E essas irmãs reuniam esses copos de arroz e depois juntavam tudo, iam ao mercado e vendiam esse arroz. E com dinheiro levantado começaram a sustentar missões. A coisa tomou um volume tão grande que essa pobre igreja da Índia levantou até $300 mil para missões no exterior. A partir do quê? De um copo cheio de arroz. E nós, como igreja, um dia pensamos, como vamos ampliar as nossas missões, o sustento de missões aqui na Igreja Evangélica Livre? E aí pensamos, em vez de um copo de arroz, vamos guardar R$1 por dia. R$1 por dia. E guardando R$1 por dia, que em média dá R$30 por mês, vamos todos colaborar com esses R$30 por mês. E assim conseguimos, como igreja, ter mais e sustentar mais 4 projetos missionários. E não vamos esquecer disso também. Eu sei que não estamos no culto aqui fisicamente, mas não esqueça do seu copo de arroz, do seu real missionário. E nesse momento, antes do fim do nosso culto, nós queremos justamente doar ao Senhor também, para que possamos continuar a manter esses 4 projetos missionários. Muito obrigado pela sua colaboração. Vejam que caixa de banana bonito e quantos frutos gostosos vão sair daqui. Que isso também possa acontecer na sua vida, que a palavra de Deus possa frutificar na sua vida, que você possa produzir realmente frutos espirituais e abençoar a muitos. Estamos chegando ao fim do nosso culto e nesse momento eu gostaria de orar com você. A bênção arônica, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isso nós oramos no nome do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como abençoados do Senhor, eu desejo uma boa semana, que o Senhor realmente esteja levantando o seu rosto sobre ti e te dê
a paz de Cristo que excede todo entendimento. Amém? E você responde, amém.